Vamos à palavra agora, a palavra de Deus, glória a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 11. E se você já nos conhece também, vou te pedir para ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Vamos fazer essa primeira leitura em pé, amém? Estamos cultivando esse hábito que é um símbolo de reverência ao Senhor, amém? A sua palavra. E abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 11. Primeira Coríntios 2, a partir do 11, diz: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós queremos, ó Pai, nos submeter à Tua palavra, a verdade, o Senhor nos revela por meio dela. Pai, pelo Teu Espírito Santo que nos conduz ao entendimento, à revelação, e que o Senhor, Pai, tenha liberdade em nosso meio, em nossos corações, para que essa palavra, a Tua boa palavra, seja ministrada em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, se a gente fosse dar um título para essa ministração, a gente poderia falar sobre a sabedoria de Deus, a gente poderia falar sobre a mente de Cristo, mas eu quero compartilhar essa palavra que eu tenho meditado há alguns dias, e nós podemos ver aqui vários ensinamentos ao longo dessa carta, várias coisas preciosas para aprendermos com a carta que Paulo envia à igreja de Corinto, e podemos inclusive fechar esse entendimento aqui, falando da ceia do Senhor e como estava acontecendo essa ceia ali entre os discípulos, entre a igreja de Corinto. E fechando então com a palavra da ceia, nós vamos celebrar a ceia juntos aqui, amém? Mas irmãos, o que aqui nós lemos em 1 Coríntios capítulo 2, eu preciso falar um pouquinho do contexto dessa igreja, dessa cidade de Corinto, e qual é o cenário que recebe esta carta. O que estava acontecendo ali naquele lugar e qual era esse cenário. A igreja de Corinto ali, a cidade de Corinto era uma cidade que era muito movimentada, era uma cidade portuária, capital da província de Acaia, que era uma província romana, e era uma cidade que se considerava intelectual, tinha muitas coisas acontecendo lá, tinham vários templos, né? Tinha mais de um templo, deuses eram adorados, era uma província romana com uma localização privilegiada, que tinha porto, e haviam ali cerca de 80 mil habitantes naquela cidade, mais 20 mil que também estavam em vilarejos ao seu redor. Então toda essa população residia ali naquele lugar, mas havia também uma população que era transitória, porque haviam muitos viajantes passando por lá. Esses viajantes chegavam, iam e vinham da cidade e traziam novidades, e traziam coisas para vender, eram mercadores, eram artesãos, expondo o seu trabalho, artistas, mas também chegavam muitas pessoas que eram desocupadas, e também chegavam filósofos, chegavam palestrantes, chegavam aquilo que hoje a gente chama de sofistas, eram pessoas que traziam ali uma filosofia, um questionamento, uma argumentação, de uma ótica, de uma perspectiva sobre a vida. E aquela cidade gostava muito disso, ela se sentia à vontade assim, e ela se sentia orgulhosa de ser desse jeito, de ter essa pluralidade. Segundo historiadores ali, Corinto era uma cidade próspera,
cosmopolita, religiosamente pluralista, acostumada com a visita de oradores públicos habilidosos e obcecada com status, autopromoção e direitos individuais. Então, era um lugar onde a retórica era valorizada. Então, imagine o seguinte, uma cidade que tinha uma praça, que tinha um lugar onde as pessoas frequentavam, tinha um mercado, tinha ali onde haviam julgamentos, tinham templos a outros deuses, inclusive a Apolo, tinha essa cidade que era movimentada, e então, de repente, chegavam sofistas, chegavam filósofos, e era um evento na cidade, porque eles iam falar em praça pública, e as pessoas todas falavam, olha, está sabendo o que vai acontecer? Hoje vai ter um palestrante aí, conhecido, um sofista, um filósofo. As pessoas se aglomeravam lá para ouvir, porque elas cultivavam isso. Elas ouviam e elas gostavam de, depois que aquela pessoa apresentava uma argumentação, elas gostavam de discutir a respeito. E a conversa era essa, né? Era, como no final de domingo, né? As pessoas às vezes conversam do que passou ali no Fantástico, né? Ou do que passou nas notícias da semana. E a conversa daquele povo era o que teve das palestras na praça. Você viu aquele orador, aquela pessoa, como que ele falou bem, como ele argumentou de uma forma inteligente? Aquele é o meu preferido, ele é o melhor. Então não, você não sabe de nada. O meu preferido é aquele outro orador, porque olha como ele trouxe uma argumentação, a forma que ele enxerga as coisas da vida. Não, aquele... E tinha os fãs, né? Tinha os fãs-clubes ali, vamos dizer assim, as facções. Tinham aquelas pessoas que tinham esse apego. E era comum a autopromoção. As pessoas que iam lá para falar, para que o nome delas fosse conhecido. Para que pessoas pudessem agora estar falando sobre ela. Para que tivessem seguidores dela, pessoas que eram fãs daquele discurso dela. E as pessoas gostavam disso, cultivavam isso. Aqueles que eram nobres e que tinham posses, eram mais ricos, eles já tinham um status também dentro da sociedade, e aquela distanciação entre ser alguém e outra pessoa que não era ninguém na sociedade, era evidente pelo status, pelas promoções que haviam, pela intelectualidade. Então, ser alguém ali em Corinto era ser alguém aplaudido, era ser alguém reconhecido, alguém que as pessoas falavam depois do discurso e dizia, eu sou adepto daquela visão. Aquele cara lá falou uma filosofia que me agradou os olhos, me agradou os ouvidos, caiu no meu coração como uma luva e me fez sentir bem, me fez sentir alegre. E eles cultivavam essa prática de autopromoção, de valorizar a retórica, de valorizar essas filosofias que apareciam, e era pluralista. Cada hora era um diferente falando, cada hora era uma coisa diferente aparecendo. Imagina então o cenário ali da igreja em Corinto, porque Paulo chega lá nessa cidade para falar do Evangelho, para falar de Cristo, no meio desse cenário que eu apresentei. Então ele vem falar da mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo. E o que Paulo diz nessa carta é que era loucura para aquelas pessoas. E ele diz que para o judeu era um escândalo falar essa mensagem, e para o grego era loucura. Por quê? Porque na lógica humana, na filosofia e na sabedoria humana, quando se pegava o judeu, então, ele olhava e falava, não, o Messias vai vir forte, poderoso, e vai derrotar o governo que nos está oprimindo, que é o governo romano, e ele vai colocar Israel de novo em proeminência, e nós vamos ser como o rei Davi, que derrotou exércitos, e nós vamos crescer. A mensagem do Evangelho, Jesus que veio numa família simples, nasceu numa manjedoura, uma família de carpinteiro. O próprio Deus, o Criador do universo, se fez homem, se fez carne e habitou entre nós, o Deus Emanuel. Ele se fez homem, ele tomou o nosso lugar, ele trouxe a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, ele curou enfermos, fez milagres, operou maravilhas, mas sua obra principal, seu objetivo era de se entregar numa morte sacrificial, com sangue perfeito, um inocente morrendo no meio do seu lugar.
pagando um preço de uma morte de cruz. E a morte de cruz naquele momento, naquela sociedade, era uma vergonha. As pessoas nem falavam sobre isso, porque era algo repulsivo, que as pessoas não queriam esse assunto à mesa. Falar de alguém que morreu na cruz era como chegar num jantar e falar: você viu aquele gato atropelado, aquela coisa toda espalhada na rua? Era uma coisa que mexia com as pessoas, elas não queriam ouvir falar de morte de cruz. Ele se fez maldição no nosso lugar, ele se fez vergonha no nosso lugar, mas sendo perfeito, íntegro, justo, santo, ele pagou o preço no nosso lugar. Porém, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo, amém? Mas a mensagem que Paulo trazia era essa mensagem. Ele não enfeitou a mensagem, ele não modificou, ele não fez uma maquiagem nessa mensagem. Ele poderia usar de recursos retóricos, de sabedoria para poder acrescentar coisas e ficar uma mensagem mais bonita e agradável, mas a mensagem era essa. Ele foi fiel à mensagem e entregou a palavra do Evangelho ao povo de Corinto. Os judeus tinham desprezo por aquilo. E os gregos, então, que eram na valorizada filosofia, onde estava naquele momento florescendo o aperfeiçoamento da filosofia lá, para os gregos, loucura. Deus, o Todo-Poderoso, o transcendente, que é espiritual e material, como que ele poderia se tornar matéria? A matéria se corrompe, envelhece. A matéria não é boa. Como que o próprio Deus, o poderoso, se humilha a tal ponto? Não é lógico, não cabe na sabedoria humana. E esse era o cenário. A rejeição ao Evangelho, porque as pessoas se apegavam à sua lógica, à sua filosofia humana, ao seu entendimento, a mensagens que eram agradáveis, que achavam que massageavam o seu ego, que faziam aquilo que elas esperavam, que atingiam as suas expectativas. Mas Paulo não olhou para esse cenário. Ele não procurou se moldar por esse cenário e falar: então eu vou fazer o que eles querem. Não, ele foi fiel a Cristo Jesus e entregou a mensagem da verdade, do Evangelho, da forma que deveria ser entregue. Então Paulo vai até essa cidade, prega o Evangelho e fica morando com eles ali naquela cidade por 18 meses. Durante esse período ele conhece Priscila, Áquila, que também eram construtores de tendas como Paulo. Ele mora naquela cidade por 18 meses construindo uma comunidade, estabelecendo uma igreja, investindo, se doando, abrindo mão de coisas que eram suas. Não exigiu ser de nenhuma forma recompensado, pelo contrário, ele que investia, ele que fazia, ele se doava, ele se entregava, ele fazia como um fiel obreiro de Deus, entregava a mensagem do Evangelho e cuidava daquela igreja como um pastor. E nessa carta nós podemos ver um pouquinho do coração pastoral de Paulo. Porque Paulo, o apóstolo, que plantava igrejas, que evangelizava como missionário, e nós vemos várias histórias de Paulo, mas aqui nós podemos provar um pouquinho do coração pastoral de Paulo, porque ele se entregou ali, nós vemos o amor que Paulo tinha com aquela igreja. Mas também era a igreja que mais dava trabalho para Paulo, porque sempre tinham problemas que ele tinha que tratar e voltar e tratar novamente e direcionar cartas àquele lugar. Ele ficou 18 meses, então ele sai em outras missões, pregar o Evangelho em outras cidades. E durante esse período de 2 ou quase 3 anos, outros companheiros do ministério do Evangelho, pregadores, Tito, Timóteo, Apolo, passam por Corinto e cooperam com o Evangelho em Corinto para a edificação da igreja. Eles passam por lá e continuam a obra do Evangelho. Eles continuam a ensinar, a edificar a igreja, no ensino, a batizar aqueles que chegavam. Eles faziam o cuidado da obra. E aqui temos um ensinamento importante, porque a primeira coisa que nós temos que ter clareza é que a obra, a igreja do Senhor, ela é de Jesus Cristo, amém? A igreja, a noiva de Cristo é dele. Então Paulo foi lá e semeou, ele começou, depois veio Apolo e regou, vieram outras pessoas e contribuíram, e vai continuar.
Mas o que acontecia então naquele cenário daquela igreja é que, passado esse período em que Paulo saiu da cidade, ele começa a receber notícias do que estava acontecendo na igreja. E as notícias eram várias. Era a notícia de que aquele povo estava se dividindo em facções, dizendo: nós aqui, esse grupinho, nós somos de Paulo. O outro grupinho ali, nós somos de Apolo. Nós somos de Cefas, de Pedro. Nós somos de Cristo. E havia divisões dentro da igreja. Havia um cenário naquela igreja que, além das divisões, encontrava imoralidade sexual, uma perspectiva errada sobre casamento, sobre se reservar em santidade, uma perspectiva errada sobre várias coisas. E Paulo, então, tem que mandar essa carta, a primeira carta aos Coríntios, trazendo vários ensinamentos, várias instruções, várias coisas que viriam para edificar essa igreja. Então, o cenário da igreja de Corinto era esse. Uma igreja que supervalorizava a retórica, a filosofia humana, que se dividia em preferências, e tinha os preferidos, e tinha a autovalorização da própria imagem, e as pessoas continuavam aplicando a cultura presente na cidade, na sua vida, e levando isso com o Evangelho de Cristo. Eles continuavam a fazer a mesma abordagem de vida que tinham antes de Cristo. Eles continuavam a aplicar a mesma perspectiva de vida, a mesma forma de se comportar, de lidar com as situações e de enxergar a realidade da vida, a realidade espiritual. Eles começavam a importar coisas e misturar com o Evangelho. E Paulo traz essa carta para trazer saúde à igreja, para trazer vida ali para esse povo ser corrigido. Então, mesmo com a revelação de um caráter pastoral de Paulo, que ele muitas vezes chamava aquela igreja, aquele povo de filho, ele tinha um apego assim de pastor. Muitas vezes ele tinha que chamar a atenção, corrigir, exortar, chamar a atenção de coisas graves que aconteciam e não deixava passar. Paulo fazia bem o seu papel como fiel ministro de Cristo. Então chega no capítulo 2 aqui de Coríntios, onde nós lemos nessa carta, e esse capítulo 2 está falando um pouco dessa sabedoria que aquela igreja estava considerando. Estava falando da perspectiva, da visão de vida, da cosmovisão que eles estavam aplicando e que não estava aderente aos ensinos de Cristo. A sabedoria humana sendo mais valorizada do que os ensinos do Evangelho. Inclusive, chegavam ali não só filósofos, mas chegavam outras pessoas dizendo que eram apóstolos também, e eram até chamados de superapóstolos. Eram pessoas que diziam: não, Paulo veio aqui e ensinou, mas ele não tem as experiências espirituais que nós temos, ele não viu as coisas espirituais que nós vimos, ele não tem essa filosofia que eu estou falando aqui, essa retórica bonita. E eles queriam desmerecer Paulo. E por que isso era perigoso? Porque não era só sobre a pessoa e a imagem de Paulo. Ao atacar Paulo dessa forma, eles estavam atacando, na verdade, os ensinos que Paulo havia deixado na plantação daquela igreja, os ensinos que ele havia fundamentado a igreja que estava crescendo ali. E Paulo rebate, então, falando do seu ministério, falando do Evangelho, e aquelas pessoas, então, estavam achando que, por importar as filosofias, elas estavam se tornando um humano superior, uma pessoa melhor, não só melhor do que elas eram ontem, mas melhor do que o outro. Elas estavam achando que, por agora, praticar essa retórica e ver essa discussão filosófica, eles estavam evoluindo espiritualmente, eles estavam se tornando melhores seres humanos. E olha só, com um plus de ter o Evangelho, eles tinham um diferencial. Não era só a filosofia, tinha um diferencial de ter também o ensino de Cristo. E para eles estava se tornando como algo periférico, adicional e não fundamental.
É por isso que era preocupante. Paulo fez essa carta. E ele começa falando, então, 1 Coríntios, no capítulo 1, dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graças a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças ao nosso Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Até o cumprimento de Paulo e as gratidões que ele está colocando aqui de forma escrita, ele está deixando pilares e ensinos para aquela igreja. Ele está dizendo: olha, todos aqueles que confessam o nome de Jesus, nós somos um só, somos uma família. Graças a Deus por todos aqueles que confessam Cristo, porque Ele é o Senhor e Rei deles e nosso. Então, vamos parar com a distinção. Nós somos um em Cristo Jesus. Ali, só de agradecer a Deus, ele já estava trazendo o ensino. E dizendo que Deus os chamou para serem santos. E o que é ser santo, irmão? Ser santo é ser separado, exclusivo e de uso exclusivo para alguma coisa. No templo, na antiga aliança, haviam itens santificados para o uso no templo. Eles não poderiam ser usados fora, não poderiam ser usados para outro propósito. O fogo, por exemplo, que se acendia dentro do templo, tinha que ser um fogo santo, não poderia ser de qualquer maneira. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui em 1 Coríntios, e vamos ver na continuação de outras cartas, como aos Romanos, é que nós somos igreja e somos um só com Cristo Jesus. Isso também nos faz sermos um só uns com os outros. Isso também nos faz sermos santos e separados, exclusivos para Deus. Assim como um utensílio no templo que era de uso específico para coisas de Deus, eu e você somos templo do Espírito Santo e de propriedade exclusiva do nosso Senhor Jesus. É um chamado, mas não como um peso jogado nas costas, dizendo: olha, vocês têm que fazer um conjunto de regras e obedecer uma sequência de coisas a serem feitas. Mas entendo, vocês são santos, separados. E o que eu quero chamar a atenção é para o capítulo 2, quando ele termina no verso 16, dizendo: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. No capítulo 2, em que ele está discorrendo sobre essa valorização da sabedoria humana, e aquelas pessoas pensando assim: olha, Paulo veio com um discurso aqui muito simples, muito raso, agora a gente tem coisas superiores, temos filosofias mais elaboradas. Paulo vem com uma revelação de que a verdadeira sabedoria não era essa sabedoria em que eles estavam se apoiando, não era a sabedoria dos discursos retóricos nas praças, mas era uma sabedoria que é encontrada em Cristo Jesus. E Cristo Jesus, nós temos a verdade, nós temos a sabedoria, nós temos a justiça, nós temos a paz, nós temos a santidade, nós temos a redenção em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós temos uma visão agora saudável, curada, sobre todos os aspectos da vida, sobre perguntas elementares que todo ser humano faz. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por que eu existo? Para onde eu vou? Qual é o propósito dessa vida? Qual é o significado das coisas? As filosofias tentavam responder isso. E muitas respostas eram coisas que nós ouvimos hoje, de uma forma um pouco diferente, mas o que importa é você ser feliz. O que importa é que os seus desejos sejam satisfeitos. Porque, olha, Deus é algo que está longe. O eterno e o transcendente são coisas distantes. O que importa é o que você pensa, o que você sente, o que você acha. Eram discursos que agradavam o homem. Mas a mensagem de Cristo, ainda que fosse loucura e escândalo,
era a verdade e a sabedoria revelada ao homem, para que agora ele pudesse de fato encontrar significado, para que de fato ele pudesse encontrar a sua origem, para que de fato ele pudesse encontrar a sua identidade e propósito. Como o pastor Gustavo ministrou aqui hoje pela manhã, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e olhando para Deus, então, nós podemos encontrar a nossa revelação de propósito e identidade. Olhando para Ele, contemplando Deus, adorando a Ele, nós podemos entender quem somos. Nós podemos entender significado na vida, no sofrimento, na alegria, no amor e na dor. Porque Ele nos dá o sentido, Ele nos traz o significado, Ele nos traz a revelação da verdade e da sabedoria. Entendendo que eu sou criado à imagem de Deus e à sua semelhança, eu também posso aplicar essa visão, esse entendimento, essa consciência para todas as coisas na vida. Entendendo que agora, quanto mais eu olho para Ele, quanto mais eu o adoro, mais eu procuro ser parecido com Ele, mais eu procuro expressar o seu caráter, mais eu procuro ser como Ele é, nas suas qualidades, nas suas características, na sua essência. E a mensagem para o povo em Corinto era: a sua história, a sua vida não são coisas desconectadas de um plano eterno. A sua vida não é sobre só você mesmo, mas tudo começou no Éden, se completou em Cristo Jesus na plenitude dos tempos, e um dia nós ressuscitaremos com Cristo e viveremos com Ele, o veremos face a face. A minha história não está desconectada de Cristo, a sua história não está desconectada de Cristo. Tudo faz sentido em Cristo Jesus. Muitos lugares as pessoas estão procurando respostas e significado. E não é que a Bíblia vai dar uma resposta prática, objetiva para todas as coisas, mas ela traz o significado e as respostas que importam para que a gente possa viver adequadamente. Agora em Cristo, nós sabemos que nós não somos uma obra do acaso. Nós não somos um acidente do universo. Nós não somos um fruto de uma coisa simples que formou aleatoriamente a complexidade da natureza, do ser humano e da vida, dos planetas, do universo. Não, nosso Deus formou todas as coisas. O nosso Deus disse: haja luz e houve luz. O nosso Deus liberou a palavra criadora, e como diz em João, no Evangelho de João capítulo 1, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Cristo Jesus, como o próprio Deus fazendo presente na criação, e todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle, tudo que foi feito foi por causa dEle. Em Cristo nós temos a resposta, o significado. Nós não somos obra do acaso. Talvez você olhe para a sua história, talvez você olhe para a sua vida e diga assim: nossa, parece que tudo acontece por acaso, parece que tudo é uma má sorte. Talvez você tenha esse olhar pessimista, ou talvez você tenha esse olhar do sofrimento, da origem, da história da sua família. Talvez não foi uma história tão feliz assim, mas eu quero te dizer que você não está aqui por acaso. Você não veio a existir por acaso, mas Deus pensou em você. Você é obra de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. E em Cristo Jesus, essa revelação é escancarada para nós, dizendo assim: ei, Deus é amor, Deus é o nosso Pai, e Ele te ama, e Ele te ama tanto, que Ele enviou esse Filho, Cristo Jesus, para morrer no nosso lugar. Irmãos, havia um preço a ser pago pelo pecado cometido do homem. O homem criado para viver no Éden, em comunhão com Deus e de forma perfeita, ele, por meio do pecado, agora se distancia de Deus, se distancia do relacionamento com o Pai, porque Deus, sendo santo, justo, perfeito, não é de qualquer maneira. Ele precisa cumprir com a sua palavra, ele precisa cumprir com o seu caráter, ele não nega a si mesmo. Mas mesmo com a falha do homem, Ele é que se move no nosso favor.
Ele que se move no nosso favor já desde a eternidade, preparando o Cordeiro perfeito, Cristo Jesus, para morrer em nosso lugar. E essa igreja aqui em Corinto estava perdida nessas várias vozes que chegavam, nessas várias filosofias que chegavam. E Paulo está dizendo, olha, essa sabedoria humana não se compara à sabedoria divina. E eu fui sim a vocês com uma mensagem simples, eu não quis enfeitar com retórica, eu fui com a mensagem do Evangelho, para que vocês não fossem convencidos pela minha habilidade humana, mas pelo Espírito Santo e a palavra da verdade. E aquele povo que estava ali entregou sua vida a Jesus. Mas em algum ponto eles estavam se distraindo e olhando para outras coisas. E no verso 16 ele diz então, quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir, como diz em Isaías 40. Quem foi o conselheiro de Deus? Ele colocou os limites nas águas, ele fez todas as coisas. Mas quem pode conhecer a Deus? Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós somos seres espirituais, e quem conhece o coração do homem é o Espírito do homem, mas quem conhece o coração de Deus é o Espírito de Deus. A novidade, a boa nova do Evangelho é que o Espírito Santo de Deus, Ele agora faz morada na minha e na sua vida. Ele nos faz habitação de Deus, habitação santa de Deus. E o Espírito Santo de Deus, que eu não conseguiria entender as coisas celestiais, nem com toda a filosofia humana, nem com toda a retórica e argumentação, mas pelo Espírito Santo de Deus no meu coração, no seu coração, na sua vida, nós podemos entender coisas profundas. Coisas que você talvez não sabe explicar, mas você tem a convicção, a fé que te move nessa convicção de que Cristo Jesus é nosso Senhor, é nosso Salvador, é o único Deus, um só com o Pai, e agora nós somos um com Ele. O aperfeiçoamento e o amadurecimento cristão não é para se tornar superior aos demais. Quanto mais temos a consciência de Cristo, mais procuramos ser como Ele, e maior se torna a nossa responsabilidade. Na visão que eles estavam absorvendo, ser alguém superior era ser alguém mais eloquente, mais valorizado, mais aplaudido e reconhecido. Mas o que Paulo está dizendo é que o amadurecimento cristão não era sobre se tornar melhor do que o outro, era sobre ser fiel a Deus, ser parecido com Ele e expressar isso, se responsabilizando. Aquelas pessoas usavam essa filosofia para se sentirem superiores, para se sentirem maiores. Era um homem voltando para si mesmo, para querer evoluir espiritualmente, na sua própria filosofia, na sua própria intelectualidade. Mas a revelação da sabedoria não seria encontrada assim, porque ela está escondida em Cristo Jesus. Como diz em Romanos 12, no verso 2: mas transformai-vos, não vos amoldeis a esse mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe a revelação de Cristo, irmãos. Nós precisamos transformar a nossa mente para que tenhamos a mente de Cristo, para que utilizamos a mesma visão de Cristo, a mesma forma de interpretar as coisas de Cristo, a mesma forma de sentir, de imaginar de Cristo, e não das filosofias, pensamentos desse mundo, e não daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu entendo que é certo, mas eu dou lugar a uma mentalidade que vem pela revelação de Cristo Jesus. Então quem pode conhecer a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quando eu olho para a realidade da vida, de todas as coisas, não é com a lente de qualquer ideologia que eu olho, mas é com a lente de Cristo. Quando eu olho para o meu próximo, para o meu irmão, não é como um superior, não é com uma outra lente que não seja a lente de Cristo, que se entregou por nós, que partiu o pão, o corpo foi
foi entregue por nós, o sangue foi derramado. É com a lente de Cristo. Quando eu olho para o sofrimento da vida, não é com a filosofia estoica, não é com qualquer pensamento de que aquilo vai me aperfeiçoar para ser alguém melhor, então merecer algo, mas eu olho com a lente de Cristo, eu olho com a mente de Cristo. E é isso que Paulo está dizendo: vocês estão distorcidos, porque a mentalidade de vocês está corrompida com outras coisas. O que vocês precisam ter é a mente de Cristo. E essa mentalidade corrompida era levada para todas as coisas da vida. Essa mentalidade corrompida era levada para os relacionamentos, afetava a forma que eles viam o casamento, afetava a forma que eles lidavam com o próximo, afetava a maneira que eles lidavam com as diferenças. Por quê? Porque tudo parte de uma mentalidade apoiada no fundamento que é Cristo Jesus. Então Cristo não é periférico, Cristo é a base, Cristo é o firme fundamento, a lente para interpretar tudo: a verdade, a justiça, o caminho, a vida, a sabedoria, a santificação e a redenção. Cristo não é um adicional, uma ferramenta que eu coloco para atingir um objetivo. Cristo não é algo a mais, acrescentado a outros pensamentos e filosofias. Cristo é a base, é o fundamento. Eu preciso dar lugar, não para apenas uma ideia nova, mas para uma nova vida, para uma transformação, para nascer de novo em Cristo Jesus. É por isso que quando Cristo encontra com um sábio judeu, Nicodemos, um mestre nas sinagogas, doutor da lei, Nicodemos diz: o que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus já vem dizendo: necessário você é nascer de novo, porque se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Não é um acréscimo de entendimento, não é uma ideia nova acrescentada, não é uma ferramenta ou algo periférico, é uma transformação radical e completa, é uma entrega verdadeira e genuína, crendo que Ele é o único Deus, nosso Senhor e Salvador. E essa mentalidade, uma mentalidade saudável, uma mentalidade de Cristo, vai ser percebida nas relações, vai ser percebida na vida, vai ser percebida nos atos, nos afetos. E eu quero ir para a última parte dessa mensagem, que é sobre a ceia do Senhor, porque essa igreja de Corinto, por estar faltando o entendimento, por estar faltando a consciência de Cristo, a mente de Cristo, eles estavam se achando superiores uns aos outros, eles estavam vivendo depravação sexual, eles estavam tratando quem tinha menos condições financeiras como se fosse menos importante, como se não tivesse valor e lugar ou voz. E isso estava sendo percebido inclusive em coisas boas. Eles faziam coisas boas como o batismo, como a ceia, eles cumpriam os sacramentos que eram o batismo e a ceia, só que eles estavam cumprindo com a mentalidade equivocada, com a mentalidade enferma, contaminada por outras coisas. Eles faziam o batismo, mas sabe o que acontecia no batismo? Após o batismo ele falava assim: quem me batizou foi Apolo, então eu sou de Apolo, eu sou seguidor de Apolo, eu sou discípulo de Apolo, eu sou fã de Apolo. Não, quem me batizou foi Paulo, então eu sou mais importante, sabe por quê? Paulo veio primeiro, Paulo que começou a igreja, então eu sou mais importante porque foi Paulo que me batizou. Olha como uma coisa boa, numa mentalidade errada, virava algo enfermo nas relações. E assim também estava acontecendo na ceia. A ceia do Senhor, sendo celebrada ali pelos irmãos que se reuniam nas casas, em vez de expressar o propósito da ceia, em vez de expressar o significado do corpo de Cristo, eles estavam usando de outra forma, eles estavam corrompendo esse ato tão bonito. Olha só o que diz em 1 Coríntios 11, dos versos 20 ao 22. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber?
ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Olha só o que eles estavam fazendo. Naquela cultura daquela cidade, da época, aquelas pessoas que tinham mais riquezas, eles se orgulhavam de dar oferta aos pobres, eles faziam isso frequentemente, de dar comida aos necessitados. Mas eles faziam disso de uma maneira que eles garantissem que o outro se sentisse inferiorizado. Eles davam comida, mas para garantir que o discurso de que ele era superior estava sendo bem recebido e entendido por aquela pessoa. Nas casas daqueles mais nobres, inclusive, tinha mesas e lugares para as pessoas mais importantes, e tinha outros lugares para também oferecer comida aos pobres, mas mais separados, com uma comida, inclusive, mais simples, diferente. A própria ceia do Senhor é um discurso para todos os que vêm, mesmo sem falar. A ceia do Senhor comunica que Cristo pagou um preço por nós. Ele partiu o pão, que é o seu próprio corpo. Ele derramou o sangue. É um discurso, é uma representação de Cristo, que leva à morte de Cristo, ao sacrifício dele. Mas eles estavam fazendo dessa maneira torpe. Então alguns chegavam, imagina uma reunião em casas, e que eles celebravam a ceia, e alguns tinham muita comida, e de repente tinham comidas sofisticadas, coisas boas, não era só o pão. Hoje a gente tem um pão pequenininho, né? E um cálice assim, bem pequeno. Naquela época eles faziam uma mesa, eles se reuniam para comer. Só que aqueles que tinham muito, a mesa era farta. Aqueles que não tinham nada, inclusive pessoas passavam fome. Mas isso não é a ceia do Senhor. Isso não representava a mente de Cristo. Eles não tinham ainda a consciência do corpo de Cristo. Eles estavam fazendo por fazer, mas a consciência de Cristo não estava sendo percebida. Eles não estavam sendo Cristo um para o outro. Então, 1 Coríntios 11, a partir do 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice, é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. Aqui ele estava corrigindo aquela igreja que estava fazendo o ato, a prática da ceia, mas não estava discernindo o corpo. Eles estavam fazendo diferenças entre si. Eles estavam excluindo pessoas. Eles estavam usando a espiritualidade e filosofias para se sentirem superior ao outro, ou a sua posição social para fazer isso. Mas a ceia do Senhor simboliza essa nova aliança, um novo pacto, um novo testamento no sangue de Cristo. E o que quer dizer isso, irmãos? Antigamente, como que as pessoas faziam pactos? As pessoas faziam pactos muitas vezes de sangue. Lá nos antigos, nos primórdios, nos patriarcas, nas épocas antigas mesmo, quando haviam tribos, e aquele pai, aquela pessoa que era o líder de uma tribo, queria fazer uma aliança com outra pessoa, com outra tribo, eles se juntavam e faziam uma aliança, e essa aliança era celebrada com sangue misturado. Eles cortavam, cada um cortava um pedaço, uma parte da sua mão, e eles apertavam aquilo de forma que o sangue se misturava. Havia uma mensagem naquilo: agora nós somos um, a partir de hoje nós somos um. E se atacarem você, estão atacando a mim. E se mexerem com você, estão mexendo comigo. E se você passar necessidade, é porque eu também estou passando, você não vai estar sozinho. E quando você tiver necessidade, eu estarei junto.
Nós somos um, aquilo que te atingir me atinge, aquilo que te beneficiar me beneficia. Essa era uma aliança celebrada com um pacto de sangue. Por isso que na antiga aliança, quando Deus revela ao homem um pacto a ser feito por sangue, eles entendiam que era um pacto por sangue. E Deus então, na antiga aliança, estabeleceu aquele pacto em que um animal que não tinha falha nenhuma, um animal que não pecava, claro, né? Um animal não tinha uma atitude pecaminosa. Eles pegavam um cordeiro puro, um animal que era separado, e derramavam aquele sangue para encobrir os pecados do povo. Para fazer a aliança com Deus, por meio desse pacto, eles frequentemente sacrificavam esses animais. Mas um dia, na plenitude dos tempos, é maravilhoso isso, porque Ele se moveu ao nosso favor. Ele enviou o seu único Filho. Na aliança das tribos lá, imagina você que é uma tribo de 10 pessoas, e a outra tribo tinha 10.000 camelos, e gado, e ovelhas, e servos e servas, e aquela tribo, aquele líder, fazer uma aliança com um líder menor de 10 pessoas que não tinha nada. Quem que iria sair ganhando nessa aliança? Aquele que tinha menos. Opa, agora tudo que é seu é meu, aquilo que te atinge me atinge, aquilo que te beneficia me beneficia, eu saio ganhando nessa relação. Mas com Deus, nunca nós saímos como aqueles que merecem. Nós é que saímos ganhando em tudo. Ele que se move no nosso favor. Fomos nós que pecamos, nós que falhamos na aliança, e é Ele que se move ao nosso favor. Ele que entrega o seu Filho unigênito para morrer uma morte de cruz, de vergonha, humilhação, de maldição no meu e no seu lugar. Ele que se move ao nosso favor. Essa aliança, ela não é feita como aquele pacto dos antigos em que os dois misturavam o sangue e agora eram um só, porque só tem um derramando o sangue aqui. E era o próprio Deus com o seu Filho ao nosso favor. E nós só temos que olhar e dizer, olha, nada que eu possa fazer pode equivaler, merecer esse sangue derramado por mim. Nada que eu possa fazer. Eu só tenho que entender que Ele me amou. Eu só preciso crer que Ele fez isso por amor a mim, por amor a você. E é por isso que a ceia carrega um significado tão grande, porque quando Ele celebrou a ceia, Ele disse que este pão é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso quando vocês comerem em memória de mim. Olha só, Jesus na sua última noite, Ele saberia que seria traído, Ele saberia que morreria de cruz. Ele escolheu estar à mesa com os discípulos, e Ele partiu o pão, mesmo naquela mesa estando aquele que o trairia, mesmo estando Pedro, João, estando Judas, todos, Ele olhou para todos e disse, esse é o meu corpo que eu estou partindo por todos vocês. Não é só por João, não é só por Pedro, por todos. O entendimento do corpo de Cristo, da ceia, nos remete de que nós agora, por causa de Cristo, somos um com Ele. Nós não merecíamos essa aliança de sangue, mas ao mesmo tempo nós somos um em comunidade. Como igreja, nós somos um corpo, nós somos um em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos uns para os outros, o mesmo pão que Ele partiu por mim, Ele partiu por você. O mesmo corpo que Ele foi moído, foi entregue por mim, Ele entregou por você. Nós estamos no mesmo nível de filhos, mesmo lugar à mesa, por causa do que Ele fez. Esse era o entendimento que eles estavam corrompendo. Eles estavam fazendo diferença entre os outros. E o sangue, então, Jesus pega aquele cálice e diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Talvez você já ouviu essa mensagem, você já ouviu falar de Jesus, mas hoje você pode decidir ter uma aliança com Ele, entregar a sua vida a Jesus e dizer, eu aceito. O Senhor derramou o sangue, eu só preciso reconhecer e alinhar a minha vida para viver de acordo com a mentalidade de Cristo. É confessar a Jesus, é entregar a sua vida a Jesus, é Ele que faz a obra em nossa vida.
Ele que nos aperfeiçoa. E é com esse entendimento, irmãos, que nós vamos terminar o culto, então, celebrando a ceia, amém? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nessa memória do que Cristo fez na cruz, mas com a consciência firme de que nós somos um com Cristo. Nós vamos celebrar sabendo que nós não somos dignos do que foi feito. Nada que possamos fazer irá merecer isso, mas Ele se entregou no nosso lugar, Ele nos amou primeiro. E agora isso nos torna um com Cristo Jesus. Eu quero te convidar então a ficar de pé nesse momento. Eu quero chamar os irmãos que vão se posicionar aqui com a ceia. Porque não é só um pão, não é só um suco de uva. É a celebração do corpo de Cristo, amém? É a celebração da unidade em Cristo Jesus. Irmãos, eu vou dar algumas orientações aqui para a nossa organização, amém? Para como que vai funcionar a nossa participação na ceia. Primeiro, eu quero deixar bem claro que a ceia do Senhor é para todos aqueles que são filhos de Deus, para todos aqueles que reconhecem e entregam sua vida a Cristo Jesus. Não importa de qual denominação, igreja você é, se você está aqui hoje, você está em Cristo Jesus, a ceia é para os filhos, amém? É por causa dele. Não é o seu conjunto de méritos que vai fazer você poder participar da ceia, mas é o sacrifício de Cristo, a sua consciência alinhada, sabendo que Cristo morreu por nós, por todos nós, entendendo que isso é o corpo de Cristo. A orientação que eu vou dar aqui é o seguinte, que nós vamos vir à frente participar da ceia, mas de uma forma ordenada. Como é que vai funcionar? Nós vamos sair fileira por fileira, da frente para trás, saindo pela esquerda e voltando pela direita. Cada bloco aqui tem uma dupla na sua frente. Você sai pela esquerda e volta pela direita, da primeiro até o último. Só tem uma exceção, que é o bloco aqui do fundo, da câmera para trás. Se você está aqui no meio, da câmera para trás, é da mesma forma, da esquerda para a direita, só que lá nos fundos que você vai pegar o pão e o cálice. E aí começa o primeiro do fundo para terminar a última aqui, quem está perto da câmera. Todos entenderam? Amém? Então agora nós vamos louvar o Senhor e nós vamos participar, nós vamos pegar o pão e o suco, amém? E você pega e aguarda para nós comermos juntos, amém? Pode começar, a primeira fileira, pode começar. Sobre o trono dos céus.
teu nome, maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém que não pegou, por acaso? Você pode levantar a sua mão assim, se você ainda não recebeu. Acho que pode passar aqui, por favor, entregar para os irmãos. Não faltou um para mim, faltou o meu. Amém. Inclusive, uma das orientações é de esperarmos uns pelos outros, amém? Isso é bom, esperar um pelo outro. O pão que está na sua mão assim. Olha ao seu redor aí. Todos estão com o mesmo pão. É o mesmo pão. Cristo Jesus morreu por todos nós. Não temos diferença. Não faz sentido você se apegar a uma ofensa ou qualquer outra coisa contra o seu irmão, porque Cristo entregou o seu corpo por todos nós. Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço. Pode ficar feliz por isso. Ele já pagou o preço. Vou ler novamente aqui a parte que fala do pão. Porque Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Nós somos um com Cristo e nós somos um como o corpo de Cristo aqui como igreja, amém? É nessa consciência que você pode fazer parte agora e comer do pão. Por semelhante modo, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Nesse momento eu quero convidar você a trocar o cálice com algumas pessoas e dizer: somos um em Cristo Jesus. Você pode dizer: somos um em Cristo Jesus. Somos um em Cristo Jesus. Aleluia. Somos um em Cristo Jesus. Somos um. Você que já trocou o seu cálice agora, essa nova aliança, esse pacto de sangue, não foi preciso você ir para a cruz, não foi preciso você derramar o seu sangue. Ele fez em nosso lugar. Isso tem um alto preço. Um alto valor. Isso não pode ser trocado por nada, porque Cristo Jesus foi até o fim e naquela cruz Ele verteu o seu sangue. Ele não parou na metade do caminho, Ele não desistiu da cruz, Ele não desistiu da coroa de espinhos, mas Ele derramou o seu sangue por mim e por você, para sermos um com Ele. Nessa consciência você pode fazer parte, tomar também. Glória a Deus, você pode celebrar o Senhor no seu lugar. Aleluia. Irmãos, então nosso culto hoje encerra com a ceia do Senhor. Você possa ir para a sua casa na paz, na graça do Senhor, abençoado, sendo um com Cristo, com a mente de Cristo, em nome de Jesus, amém?